Pessoal, prazer imenso estar aqui. Sou o Felipe, sou diretor de produtos da Autodoc. E a gente vai falar um pouquinho hoje aqui de gerenciamento e compatibilização de projetos OpenBIM. É um termo aí bastante utilizado, mas já é uma realidade. Então, acho que vai ser bem bacana aí a gente trocar essa experiência aqui ao longo da manhã. Mas antes, só deixa eu tentar passar aqui. Opa, foi. Queria só falar um pouquinho, então, da Autodoc, para vocês conhecerem um pouquinho mais da empresa. Não sei se todo mundo aqui já conhece, ou já trabalha, ou já ouviu falar. Hoje, a Autodoc, a gente é líder quando a gente fala de soluções para a construção civil no Brasil, consumida pelas construtoras e projetistas brasileiros. Nós somos líderes, então a gente tem 19 anos, esse ano a gente faz 20 anos aí de experiência no mercado. Tem mais de 2.500 clientes atendidos, tanto no Brasil quanto no exterior. Então, a gente já tem alguns clientes que levaram nossas tecnologias para Europa, África, Estados Unidos e um pouquinho da América do Sul também. E quando a gente fala desses 20 anos, de toda essa quantidade de clientes e usuários, a gente está falando muito de um ambiente sólido. Então, acho que esse sempre foi a nossa marca principal. Então, a gente tem hoje mais de 100 milhões de arquivos dentro da nossa nuvem, dos nossos clientes, com extrema responsabilidade, numa infraestrutura super sólida. Então, acho que esse é um grande diferencial nosso aí, competitivo frente aos nossos concorrentes. E a gente foca muito em soluções que, de fato, trazem resultado para o cliente e agregam valor aí no dia a dia. Deixa eu tentar... Tá demorando um pouquinho para passar, mas hoje a Autodoc, desde outubro de 2021, ela faz parte do Grupo Âmbar. Então, a Âmbar é uma empresa que nasceu com o propósito de revolucionar a construção civil. Começou com um braço muito forte de industrialização. Então, a gente tem, dentro da Âmbar, uma área focada em industrializar a construção civil, componentizar, transformar, de fato, uma obra em produto. E aí, no outro viés, além de industrializar, a gente está com um foco muito grande na digitalização. E aí, quando a gente fala de estratégia de digitalização, quando a gente fala de software em si, software de gerenciamento de obra, a gente está falando hoje, dentro da Âmbar, de Autodoc, e é o que eu vou trazer aqui para vocês hoje. Falando um pouquinho do nosso portfólio de produtos, então, hoje na Autodoc, a gente tem soluções, eu vou falar bastante aqui do ForBIM e do Autodoc Projetos, mas nós temos soluções que vai desde a construção. Então, a gente começa lá na fase de pré-construção, então, na fase que eu estou concebendo o projeto, e a gente passa pela fase de suprimentos e vai até a fase de construção. Então, a gente tem uma série de produtos aí sendo comercializados e resolvendo dores reais aí do mercado, e a gente interage com diversas personas. Então, a gente tem, hoje, na nossa base, mais de 60 mil usuários projetistas. Então, os projetistas estão conectando com as construtoras conectam com os fornecedores, seja de materiais ou seja fornecedores de serviço. Então, a gente consegue fazer toda essa gestão das pessoas que estão trabalhando no canteiro, que são os trabalhadores. Então, todo esse ecossistema interligado, eles passam no dia a dia por alguma das nossas soluções, que até o momento, essas soluções, elas, ao longo desses anos, elas foram nascendo, foram resolvendo dores, mas agora a gente, de fato, está integrando elas. Então, hoje a Autodoc, ela possui uma plataforma onde essas soluções elas começam a se conversar. Então, a gente tem Autodoc Projetos, a gente tem o EVA, que é da fase de construção, a gente tem a gestão de pessoas e fornecedores do canteiro, controle de acesso, diário de obras. Então, todas as soluções que são consumidas por nossos clientes, hoje eles são acessadas através de uma plataforma, e a gente está integrando as soluções. Então, produtos novos que estão saindo do forno, coisas que a gente vem desenvolvendo, já nascem integrados. Então, o diário de obra, que é uma solução aparentemente simples, a gente potencializou muito esse produto, integrando ele ao controle de acesso. Então, a gente tem uma série de integrações. Então, eu posso poder acessar um projeto
lá na ponta, no meu canteiro, através de um aplicativo. Então, todas essas integrações a gente está fazendo aí através da nossa plataforma. Bom, feito isso, eu queria mais apresentar um pouquinho para vocês a Autodoc, para vocês entenderem onde que a gente está situado. Deixa eu só tentar passar aqui. Você pode passar para mim um slide, que eu acho que é mais fácil. Está travado aqui. Bom, vou entrar um pouquinho agora que você já conhece a Autodoc, eu vou entrar um pouquinho aqui no nosso conteúdo de hoje. Então, a gente vai falar um pouquinho de gerenciamento e compatibilização de projetos OpenBeam. E aí, nada melhor do que a gente começar falando um pouquinho de CDE OpenBeam, né? E aí eu trouxe uma matéria aqui, parece antiga, de 2018, mas eu acho que ela reflete bem o momento que a gente está hoje. Então, no Fórum Econômico aí Mundial de 2018, no capítulo aí da gente falando do futuro da construção de fato, é legal aquele segundo parágrafo ali que eles falavam que é provável que os desafios técnicos sejam superados no futuro próximo, isso falando lá em 2018. Mas poderá ser mais difícil mudar os processos existentes e aumentar a colaboração, incluindo compartilhamento de dados. Não sei se parece um pouco comum para vocês, a gente tem visto muitas ferramentas, muitos softwares evoluindo, e a gente, de fato, quando entra na parte de processos, pessoas, a gente ainda nota que tem muito a melhorar. A gente viu na abertura hoje ali no teatro da importância da cultura, da importância dos processos, e isso, de fato, era uma preocupação lá em 2018, eu acho que ainda continua, depois de 5 anos. Então, eu trouxe esse tema aqui para a gente fazer essa reflexão inicial, que, de fato, o CDL tem um papel super importante nessa integração, nessa evangelização, então ele tem que ser uma ferramenta aí que vai, de fato, aumentar e potencializar o compartilhamento aí dos dados e aumentar a colaboração entre as pessoas, que esse é o caminho. Até pegando um gancho aqui de um webinar que eu fiz na semana passada com Luiz Contier, professor, e eu gostei muito e junto com a Michelle também do BIM Forum, e eu gostei muito de uma comparação que o Contier trouxe, que a gente sempre fala software, hardware. Então, a gente vai resolver muito bem essa questão de tecnologia, que envolve software e hardware, mas tem o peopleware, que são, de fato, as pessoas, e é aí que a gente tem que trabalhar muito forte, e ainda continua sendo um desafio mesmo, além de 2018. Deixa eu passar aqui. Isso tudo nos traz aí o custo de não inovar, né? Então, dados de 2018 também trouxe para fazer bastante reflexão, que, de fato, 52% dos retrabalhos, isso a gente ainda vê dentro dos canteiros, por isso que eu trouxe o dado de 2018, para não parecer que é algo recente, é algo que a gente já sabe desse ponto, mas a gente ainda continua cometendo. 52% dos retrabalhos são causados por causa de dados, e os dados de construção são perdidos ao longo da jornada. Então, quando a gente fala de Autodoc, saindo lá da pré-construção, passando pela fase de suprimentos, passando na fase de construção, depois ainda tem toda a fase de pós-obra e manutenção do ativo. Se a gente não tiver uma governança desses dados, se esses dados não estiverem dentro de um CDE organizado, dentro de uma plataforma que seja acessível, esse dado perdido, a gente vai ter retrabalho, vai ter todos os problemas aí que a gente está acostumado, e 30% desses dados geralmente são perdidos, de fato. Bom, dando um pouquinho de contexto e falando um pouquinho de modelo federado, que trouxe aqui dados da nossa própria plataforma. Então, hoje, de fato, o OpenBeam ele já é realidade. Então, a gente tinha um cenário, o nosso produto Autodoc for BIM, que deriva do nosso Autodoc Projetos. Então, é uma evolução do Autodoc Projetos. Então, a gente tem um CDE, hoje dentro do Autodoc, utilizado aí por centenas de clientes. E a gente nasceu ali em 2018, dentro daquele cenário que eu trouxe para vocês, onde a gente estava
totalmente ainda voltado para arquivos RVT, vamos dizer assim, 75% da nossa base, 75% ou mais, né, ali em 2019, 2020, utilizavam puramente RVT. Então, acho que o mercado ele vem amadurecendo, a gente vem acompanhando isso dentro da nossa própria plataforma. Trouxe aqui dados dentro dos nossos arquivos que a gente tem dentro do nosso sistema. Hoje a gente já vê que o mais utilizado aqui é o IFC. Então, a gente teve uma crescente muito grande de IFC. E a gente começou a se adaptar muito para esse novo formato. Hoje a gente suporta aí todas as versões de IFC e a gente trabalha muito forte na interoperabilidade entre todos os formatos. Então, a gente não é preso a nenhum formato, a gente está cada vez mais fortalecendo o OpenBIM. E aí, dentro da plataforma, é possível a gente fazer federação aí de modelos OpenBIM, ou formatos OpenBIMs ou proprietários. Então, a gente consegue juntar as disciplinas, juntar todos os tipos de arquivos dentro da plataforma da Autodoc. E uma vez a gente trabalhando de forma federada, o nosso visualizador hoje ele já trabalha trazendo todos esses modelos elaborados em diferentes formatos numa única visualização. Então, a gente consegue ter acesso a todas as propriedades, seja esse arquivo um RVT, seja esse arquivo um NWC, seja esse arquivo um UFC. Então, a gente consegue trazer aí todas esses arquivos num único local só. Mas, tá, beleza, trouxemos tudo isso para uma mesma base, a gente consegue visualizar, consegue abrir informações, consegue federar, mas o mais importante, de fato, lembra que eu falei lá no início, que é, de fato, a comunicação, a colaboração, trabalhar na cultura. Então, como é que, de fato, a gente vai trabalhar essa parte de colaboração? Então, a gente, na mesma pegada da gente explorar muito mais o IFC dentro da nossa plataforma, a gente foi para uma linha de potencializar o BCF, então, um arquivo, a forma de comunicação, a forma de colaboração entre todas as pessoas que estão trabalhando dentro do meu projeto. A gente hoje trabalha com uma interoperabilidade muito grande no ForColab. Então, a gente tem um módulo dentro do ForBIM, que é um módulo, de fato, onde eu vou fazer a colaboração. Então, eu vou compatibilizar meus projetos, eu vou gerenciar ocorrências. Isso tudo a gente trabalha através de uma criação multicanal. Então, você não precisa criar todas essas ocorrências dentro do nosso software. Então, você pode usar o Solibri, você pode usar o Navis, você pode criar uma ocorrência dentro do seu Revit, o projetista já tá trabalhando ali dentro. Então, a gente tem uma criação multicanal, mas a gente trabalha muito forte na organização e na centralização dessa comunicação, para que tudo, de fato, seja atendido, para que a comunicação seja efetiva e para que a gente consiga aí, ter um êxito na nossa fase de compatibilização. E aí, até para demonstrar um pouco isso, para botar um pouco mais de cor, a gente trouxe aqui, um case que a gente atuou aqui recente, então, numa colaboração através do Solibri. Então, a gente trabalha muito forte aí na questão do BCF. Deixa eu só tentar passar aqui para o próximo slide. Tá. Antes, eu só vou trazer aqui o plugin. Então, aqui a gente tem um plugin, alguns plugins, né, dentro do ForColab. Aqui eu trouxe um plugin do Navis. Vocês já conseguem abrir e visualizar todas as ocorrências dentro do software de projeto. Hoje a gente está integrado a esses dois softwares. Então, lista de ocorrências, olhar uma viewpoint lá direto dentro do projeto, corrigir essa viewpoint, dar baixa numa ocorrência. Então, a gente consegue ter um fluxo de trabalho muito mais poderoso, integrado aí às outras ferramentas, reforçando o nosso posicionamento OpenBIM.
e a gente consegue, de fato, ter um fluxo de trabalho aí muito sólido. Então, como eu falei, o case aqui do Solibre, então a gente consegue fazer toda a parte de compatibilização e coordenação dentro da ferramenta. A gente não precisa fazer lá dentro, de fato, do software Forcolab. Uma vez a gente fazendo essa coordenação, a gente consegue comunicar e fazer toda a gestão dessa informação dentro do nosso software através da comunicação via BCF. E aí, caso precise alguma correção, caso precise fazer algum ajuste, a gente pode fazer isso direto via os plugins, que nem eu mostrei para vocês. E uma vez essas correções sendo feitas, a gente consegue ter uma rastreabilidade de todo o processo dentro do Forcolab. Então, essa rastreabilidade é super importante. Então, a gente mantém a governança para a coordenação de projeto, a gente consegue entender qual foi o comportamento daquele projeto ao longo do tempo. Então, a gente tem uma série de benefícios aí quando a gente, de fato, consegue trabalhar de forma unificada, e aí eu não estou preso a uma única ferramenta, que nem eu sempre tenho falado aqui. Aqui é só para dar um pouquinho mais de cor, então a gente consegue já fazer toda a parte de compatibilização dentro de outros softwares, marcar viewpoints, trazer viewpoint de um software para o outro, depois trazer para o Forcolab. A gente consegue botar várias disciplinas como responsáveis, então a gente já não está trabalhando mais com uma disciplina específica, mas eu estou comunicando com várias disciplinas, e isso a gente consegue trazer também para dentro da plataforma. A gente consegue aqui, então, criar botar responsáveis, então tudo que a gente faz dentro de plataformas externas, a gente consegue visualizar isso dentro do Forcolab também. E aí uma visualização, só para trazer aqui para vocês, de como que, de fato, a gente está aqui dentro de um software externo, e aí a gente consegue ter as mesmas informações vindo de várias fontes, vários softwares para dentro do Forcolab, e aí vocês conseguem ter um gerenciamento muito mais robusto aí da sua compatibilização. E aí, só para a gente fechar aqui, que já está chegando no meu prazo e eu poder responder as perguntas de vocês, a gente... Opa, ficou um pouquinho ruim ali o GIF. A gente tem um aplicativo, então de nada adianta a gente focar muito bem na parte de pré-construção, que a gente chama, e aí como é que a gente vai levar isso lá para a ponta, como é que a gente vai construir, como é que a gente vai garantir que tudo que a gente está trabalhando, compatibilizando, seja efetivo lá para quem está construindo no dia a dia. Então, a gente tem um aplicativo, o nosso sistema Autodoc Projetos, junto com o Forbin, ele funciona também dentro do aplicativo mobile. Você consegue levar etiquetas inteligentes para dentro do canteiro por disciplina, por pavimento. Então, você já consegue abrir, inclusive, o modelo lá dentro do seu canteiro de obras. Então, isso, e além de disponibilizar isso offline, então, estou fazendo um subsolo, estou fazendo construindo uma área que não tenha sinal, por exemplo, a gente consegue utilizar o aplicativo de forma offline também. Isso reduz muito aí retrabalhos. Então, quando a gente olha aquele índice de retrabalho, se a gente trabalhar muito forte na comunicação, se a gente fizer uma compatibilização bem estruturada, se a gente conseguir levar isso lá para a ponta e a gente construir isso de forma correta, a gente vai estar cada vez mais indo naquele caminho onde a gente está integrando pessoas, integrando a comunicação, e aí, de fato, a gente está mudando aí o cenário do BIM dentro dos canteiros, dentro das construtoras, dentro dos projetistas. Pessoal, eu queria trazer aqui em primeira mão também, acho que vocês são os primeiros a ver esses pontos aqui dentro primeiro a ver essa notícia aqui, que em breve a gente está trabalhando muito forte, desde o ano passado, esse ano a gente intensificou ainda mais, num novo Autodoc Projetos. Então, a gente está criando uma nova geração de um produto que já tem mais de 15 anos aí de mercado, que é líder. Hoje a gente tem mais de 1.600 clientes utilizando, uma base de usuários imensa, e a gente está trabalhando num novo produto muito focado nessa comunicação, muito focado na experiência do usuário. Então, a gente escutou toda a nossa base, a gente conversou
ao longo de vários anos, com bastante projetista, bastante coordenador de projeto, pessoas de obra, e a gente trabalhou num produto aí novo, muito forte, a experiência do usuário. A gente vai lançar esse produto no segundo semestre desse ano, uma primeira versão, e aí a gente vai começar a trazer essa nova experiência para vocês, uma clareza muito grande nas informações, bastante desempenho, governança e segurança, aí, que sempre foi nossa marca registrada. Então, é um breve lançamento aqui, bem rápido, mas no segundo semestre vocês vão ouvir bastante aí do novo produto que está para sair. E espero vocês, então, lá no nosso stand. Fico aberto aqui a dúvidas. Será um prazer aí conversar com vocês ao longo dos 2 dias de evento. Obrigado. Bom, obrigada, Felipe. A gente já tem algumas perguntas aqui. Quem mais, por gentileza? Bom dia, Christopher da Cirela. Nós já somos clientes do Autodoc, mas CDE não, apenas repositório de arquivos. Achei bem interessante e um ponto importante para nós é a geração de indicadores extraídos dos apontamentos. Hoje, a plataforma ela oferece esses indicadores, pegando, por exemplo, eu tenho 10 obras, dessas 10 obras utilizando o CDE, eu tenho vários apontamentos lá, eu consigo gerar indicadores de todas elas, porque daí a minha gestão de projeto ela acaba sendo beneficiada com isso, né? Legal. A gente tem um dashboard que você consegue fazer um gerenciamento dentro da plataforma, focado por projeto, mas a gente tem casos que a gente consegue liberar API para o cliente, você conectar no seu Power BI, por exemplo. Então, a gente trabalha muito em contato com o cliente, entendendo a necessidade, e aí a gente pode disponibilizar essas APIs, que aí você pode fazer o que você quiser com a informação. Inclusive a Cirela, você é da Cirela Sul? Eu vi pelo sotaque, também sou gaúcho. Mas a Cirela, falando do aplicativo, de acessar o projeto lá na obra, é o nosso maior usuário. A Cirela Sul está no ranking de top 5 clientes nosso, em termos de acesso aos projetos lá no canteiro. Então, vocês têm utilizado bastante, bacana. Mas a gente conversa mais depois sobre isso. Meu nome é Paulo Sena. A minha dúvida é sobre a quantidade de arquivos IFC, que normalmente se duplica, né? Os Revits e IFC normalmente são duplicados. Você posta tanto o IFC quanto o Revit. Ali é só projetos que trabalham com IFC ou tem essa duplicidade também? A gente trabalha com todos os formatos, Paulo. Então, não tem problema se você tiver RVT, IFC. Na hora que você vai federar, então, vou juntar agora os meus projetos para visualizar isso tudo no mesmo local. Vou juntar eles, federar. Você pode selecionar o que você quer buscar. O gráfico mostra IFCs e Revit, mas você pode ter Revit e IFC, que daria uma distorção no gráfico. No gráfico, você diz no visualizador do projeto. Da quantidade de IFCs e Revit. Ah, tá. Você disse aquele gráfico. Você botou os dois juntos. Sim. Você está duplicado. Na verdade, eu não converto para IFC. Eu pego o arquivo raiz que a pessoa subiu. Então, se ela subiu o Revit, eu vou mostrar somente o Revit ali naquele gráfico. Aí ele vai duplicar. Eu peguei arquivos brutos que foram feitos uploads. Oi, eu sou Mancuso da TUS. Minha pergunta é o seguinte: você mostrou um fluxo de trabalho com o Solibri, que é exatamente como a gente trabalha. E uma dificuldade que a gente encontrou foi de, uma vez que a gente tem o presentation com os nossos issues no Solibri, para a gente passar para o Forbin, a gente teve que gerar um relatório em BCF e depois fazer um upload para o... Já existe uma ferramenta na qual faça uma integração direta, como o Bincolab, por exemplo? Não, legal, boa pergunta. Eu estava falando sobre isso antes de entrar aqui na sala, com um projetista que utiliza também. E hoje a gente não tem nada automático, mas é algo que está no nosso roadmap para atacar esse ano ainda. De fato, a gente está mais integrado ao fluxo de trabalho do Solibri.
Assim como a gente está mais integrado ali no Revit, Naves, né? E agora a gente partir para uma integração mais forte com o Solibre. O fluxo ele ainda é via BCF e mais manual realmente, mas é um caminho que a gente vai botar esforço ao longo desse ano. E a gente conversa com vocês até para entender o case e desenvolver isso mais próximos ali, tá bom?